E hoje nós vamos iniciar o programa com o Dr. Rodrigo Ferrari, neurocirurgião, que está aqui ao meu lado. Boa tarde, Dr. Rodrigo. Boa tarde, Maíta. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Nós vamos falar de um assunto, né, que muitas pessoas acho que sofrem com esse problema, que é a enxaqueca. Mas assim, a primeira pergunta, Dr. Rodrigo, enxaqueca, cefaleia, dor de cabeça, qual a diferença, como funciona, o que é o quê? Explica pra gente. Ótimo, vamos tentar desmistificar um pouco os palavreados aí em torno de uma doença extremamente incapacitante, principalmente para as mulheres, porque é muito mais prevalente no sexo feminino. É? É muito já, mais. Já muito respondeu mais. uma pergunta. Muito mais. E aí eu tô falando da enxaqueca. Tá? Mas e por quê? Sim, não tem um motivo por isso. Talvez a flutuação hormonal do ciclo menstrual da mulher aumente a chance de desenvolvimento da enxaqueca, mas isso são hipóteses. A enxaqueca e a cefaleia tensional são as duas principais dores de cabeça mais prevalentes na população em geral. Essas duas palavras, cefaleia tensional e enxaqueca, elas são doenças. São doenças. São parecidas, mas são distintas. E o sintoma dela é a dor de cabeça. O principal sintoma delas duas é dor de cabeça. Certo. Então, dor de cabeça é a mesma coisa que cefaleia. Cefaleia é o nome técnico, médico, para dor de cabeça. Então, você fala dor de cabeça ou falar cefaleia, você está falando a mesma coisa. Ok, mas todo mundo tem uma dorzinha de cabeça um dia ou outro. Perfeitamente. Dor de cabeça ou cefaleia é apenas um sintoma, não é uma doença. Certo. Quando a gente está falando de cefaleia tensional e, mais especificamente, por um outro lado, de enxaqueca, que é o foco aqui, então, enxaqueca é uma doença que normalmente, usualmente, começa na infância, adolescência, e ela vai acompanhar essa pessoa, na maioria das vezes uma mulher, por longo período da vida dela. A gente não pode prometer nunca para uma paciente que a gente vai curar ela da enxaqueca, porque a enxaqueca não tem cura, assim como cefaleia tensional também não tem cura. Há um fator genético considerável na enxaqueca. Se você tem mãe com enxaqueca, se você tem tia com enxaqueca, então há uma chance maior de você ter enxaqueca. Não há uma transmissão genética definida. E o que caracteriza enxaqueca? Muito bem. Então, as crises da enxaqueca, elas podem variar em termos de frequência. Pode ter 2 por mês, 2 por semana, 2 por ano. Que são as dores de cabeça. É a crise que cursa, Esse é o principal sintoma. Tem outros? Sim, tem outros sintomas. Então, o paciente normalmente se queixa de fotofobia, que é a irritabilidade à luz, de fonofobia, fica muito sensível a barulhos. Normalmente pode gerar tontura, pode aparecer sintomas visuais. Então, tudo isso englobado faz com que o especialista consiga definir o diagnóstico. Porque não tem um exame. Perfeitamente. Não tem um exame complementar para definir esse diagnóstico. É interessante, no início de um tratamento, você pedir um exame de imagem, tá? Que é clássico para a gente afastar outras possibilidades muito menos frequentes, muito mais raras, como, por exemplo, tumores cerebrais, aneurismas intracranianos, são situações muito mais raras, muito mais raras. Que podem provocar uma dor de cabeça intensa? Podem provocar uma dor de cabeça intensa, mas a história clínica é muito diferente. Não é uma dor de cabeça que dá a crise, por mais que ela dure aí mais do que um dia, às vezes uma semana, mas tudo volta para o normal. Quando a gente está falando dessas outras doenças, as coisas só progridem com pior, elas não voltam para o normal, certo. Entendeu? Tá. É importante ressaltar que, apesar da enxaqueca não ter cura, a gente propõe tratamento para ela, lógico. E o tratamento mais frequente, mais usual, é o tratamento da crise. Os analgésicos e anti-inflamatórios que você pode usar na crise. Mas isso também é um problema. Porque quanto mais você usa analgésicos, mais frequente tende a se tornar a enxaqueca, as crises da enxaqueca. E é possível que esses analgésicos, naquele momento, não cessem totalmente a dor de cabeça? É possível, a depender da rebeldia da enxaqueca de determinada pessoa. A rebeldia da enxaqueca, eu gostei. E não só isso,
Se essa enxaqueca já tende a estar cronificada, porque a pessoa está usando analgésicos 3, 4, 5 vezes por semana, cada vez mais fica difícil de tirá-la da crise. Por isso que é importante, nessa situação, a gente tentar estabelecer um tratamento profilático. E aí a gente se vale de medicações outras, Certo. que não são analgésicos nem anti-inflamatórios. Algumas delas são anticonvulsivantes, outras são antidepressivos. Algumas medicações até que a gente usa para labirintite, elas acabam tendo um efeito benéfico na progressão da enxaqueca. Então é um remédio... Como se elas fossem prevenir a próxima crise, é Perfeitamente. Você vai tomar um remédio todo dia para que a tua crise não aconteça e para que assim você use menos analgésico e que a sua vida entre numa estabilidade. E se a crise acontecer, ela vai ser menor em função desse tratamento? A tendência exatamente, é que ela se torne menos frequente e a ideia é que ela desapareça, mas se ela acontecer, que a intensidade seja menor. E aí vai tomar essa medicação por quanto tempo, doutor Rodrigo? O tempo mínimo de uso é 6 meses. Desde que o controle esteja bem estabelecido, a gente tenta tirar esse remédio e ver como é que fica. Se de repente, depois do tratamento, voltar a ter, institui-se novamente o tratamento, segura mais 6 meses. Tem um paciente que está tomando remédios há mais de 1 ano. Isso faz parte do contexto e é muito individualizado. Ok, 2 perguntas então. Existe uma causa, o que é que desencadeia essa enxaqueca, certo? E a outra pergunta, além dessa medicação, existe alguma coisa a mais, fora remédio, né? Que a pessoa possa fazer que pode ajudar a aliviar ou até mesmo a prevenir a próxima crise? Muito boas as perguntas. Primeiro, não existe uma causa estabelecida para a enxaqueca. Por que você tem enxaqueca e eu não tenho? Por que fulano tem e eu não tenho? Bom, isso não tem um porquê disso. Mas existem vários fatores que desencadeiam a crise. Então, um deles, que é muito importante a gente falar aqui, é sobre a alimentação. O jejum é um vilão para quem tem enxaqueca. Tá? E muitas vezes os pacientes vêm querendo uma resposta nossa de que alimentos ele não pode fazer uso. Na verdade, isso não existe essa regra. Para alguns pacientes, derivados de leite, chocolate, chá, desencadeia a crise. Para outros, não tem nenhum alimento que tenha fator desencadeante. Então, isso é muito individualizado. Mas o jejum é um problema. Jejum prolongado é um problema. Excesso de alimentos condimentados tendem também a exercer fator de desencadeamento de crise. Que são os gatilhos, né? Perfeitamente. Noites mal dormidas, o que a gente chama de privação de sono. O sono é fundamental como restabelecedor da função cerebral. E como tal, a falta de sono leva a aumento das crises da enxaqueca. Outras coisas que podem interferir na evolução das dores de cabeça, na frequência das dores de cabeça, é, por exemplo, a atividade física. E é um paradoxo aqui. A enxaqueca, uma das características da enxaqueca de alguns pacientes é o desencadeamento da crise pós-atividade física. Eu faço atividade física e depois eu tenho a crise da enxaqueca. Isso é um sinal de que pode ser enxaqueca, essa dor crônica sua. Por um outro lado, a gente incentiva a prática rotineira da atividade física, porque isso traz benefício. Certo. Então, se você tiver isso como rotina, isso vai se estabilizar e é um bom fator de prevenção das crises, tá? Então, fica essa dica também. Noites bem dormidas, se vê livre de estresses e aborrecimentos. Evitar o jejum, isso é fundamental, Lembrando, a enxaqueca não é uma doença do fígado, como alguns imaginam, os antigos falavam muito isso. Não tem nenhuma relação com o funcionamento do fígado. E mais uma coisa que eu acho que é muito importante a gente salientar, porque são muitas as pessoas que sofrem com isso e sofrem muito. E o diagnóstico de enxaqueca é muito banalizado. O que eu quero dizer com isso? O sujeito vai no churrasco,
toma 1, 2 cervejas e no outro dia tem dor de cabeça. E fala, eu tô com uma crise de enxaqueca. Isso não é enxaqueca. Isso é a ressaca da sua cerveja. Enxaqueca tem um histórico. Isso a pessoa traz por vida, incapacita ela de trabalhar, de aproveitar as horas de lazer. Então é seriamente um problema de saúde pública e tem que ser um pouco desmistificado. E tem que ser realmente, é o que você falou, desmistificado, explicado, tratado, né? Exatamente. Tem todo esse alerta, né? Exatamente. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Você deu uma aula aqui para todos nós. Eu que agradeço sobre a enxaqueca e eu espero que possa ajudar as pessoas que têm esse tipo de problema. E eu conto com você mais vezes aqui, doutor Rodrigo. Estou à disposição. Bom. Obrigado, Maíta. E agora eu quero falar para você do Centro Universitário de Adamantina. Chegou a sua chance de alcançar as melhores oportunidades do mercado de trabalho. Faça uma pós-graduação que potencializa o seu currículo e o coloca na frente de outros profissionais. O Centro Universitário de Adamantina está com inscrições abertas para cursos Lato Sensu, telepresenciais e remotos, com mensalidades de apenas R$ 147,50 por curso, em apenas 17 meses. Você poderá ser um especialista em diversas áreas: psicologia da saúde, intervenção em situações de violências, gerontologia e dependências químicas e ou socioafetivas. Viu só que maravilha? Acesse o site que está aí no seu vídeo, faça a sua inscrição e conecte-se com o seu futuro, ok? Nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco tem receita saudável, tem Muay Thai. Se você não conhece muito sobre o Muay Thai, vale a pena. E nós também teremos a participação da doutora Lucimari Bugalho, dermatologista, que vai falar sobre a queda de cabelo em relação a algum tipo de cirurgia ou anestesia, o que tem a ver. Eu volto já.